Olá, obrigado pela sua atenção. Kleber Campos por aqui. Hoje nesse vídeo eu vou compartilhar com você 14 opções que temos para jogar na modalidade da Loto Fácil com 20 números. Se a caixa hoje permitisse marcar 20 números no único volante, ela não permite, mas se ela permitisse, o custo desse jogo seria de R$ 31.008, que equivale a exatamente 15.504 combinações de 15 números por volante. Então, se você quiser jogar com 20 números na Loto Fácil, uma das formas que você tem é montar todas as 15.504 combinações possíveis de se fazer jogando com 20 números, ok? E o custo do jogo vai ser de R$ 31.008. Nessa tabela aqui eu vou te mostrar 14 opções que temos para jogar na Loto Fácil com 20 números da mesma forma, porém de uma forma muito mais reduzida, e tem a garantia matemática acertando os 15 números do resultado dentro do conjunto de 20 números, que se tenha pelo menos um bilhete premiado com 14 pontos, ok? Primeira opção, quantidade de números fixos, ou seja, números que vão aparecer em todos os jogos. Não tem nenhum número fixo, são 20 números combinados, ou seja, escolhe os 20 números e todos esses 20 números serão entrelaçados, combinados entre si. Vamos precisar de apenas 350 jogos daquele conjunto de 15.504. E qual que é o custo de jogo de 350 jogos? Apenas R$ 700. Inclusive, foi com esse fechamento combinatório aqui que o Oséias, que é um cliente aqui do portal Como Jogar nas Loterias, no concurso 1586 da Loto Fácil, ele jogou com esse fechamento aqui, com 350 jogos, jogando com 20 números na Loto Fácil. Tem a garantia matemática de 14 pontos, acertando os 15 números do resultado, só que o fechamento premiou para ele um bilhete premiado com os 15 pontos. Se você quiser ver esse vídeo, basta você pesquisar assim no YouTube, Kleber Campos 15 pontos, ou aqui dentro do meu site, Como Jogar nas Loterias, tem o vídeo também, tá ok? Então eu fui lá até a cidade dele, lá em Jaci, Paraná, gravei a faixa da lotérica, gravei o bilhete premiado, da premiação de 15 pontos no concurso 1586, tá ok? Então, voltando aqui à nossa tabela, primeira opção, você joga com 20 números, sem nenhum número fixo, todos os 20 números serão combinados entre si. Vamos precisar de apenas 350 jogos, custo de R$ 700 e acertando os 15 pontos do resultado, matematicamente, pelo menos um bilhete premiado com 14 pontos. Veja a economia que conseguimos fazer, que se consegue fazer nesse caso aqui. Em vez de jogar 15.504 jogos, com apenas 350, acertando os 15 pontos, matematicamente já garante pelo menos um bilhete com 14 pontos. Segunda opção, um número fixo e mais 19 números combinados, que vai dar um total de 20 da mesma forma, que é a soma dessas duas colunas aqui. Ou seja, um número fixo que vai aparecer em todos os jogos e mais 19 números combinados que serão entrelaçados entre si através da metodologia dos fechamentos combinatórios. Vamos precisar de apenas 284 jogos desse conjunto de 15.504. Total do custo R$ 568, isso no dia de hoje. E tem a garantia matemática acertando os 15 números do resultado, sendo o número fixo como sendo um número de acerto, pelo menos um bilhete premiado com 14 pontos. Nesse caso aqui, já conseguimos fazer uma economia de 19% em relação a 20 números combinados sem nenhum número fixo. Ou seja, se eu quiser jogar com 20 números, garantindo 14 pontos, mas não quero saber de número fixo, preciso de 350 jogos. Se eu quiser com um número fixo, em vez de 350 jogos, consegue reduzir para 284 jogos, que equivale a 19% de economia. Terceira opção, se você quiser jogar com dois números fixos e mais 18 números combinados, que vai dar um total de 20 da mesma forma, vamos precisar de apenas 214 jogos desse conjunto de 15.504. Qual que é o custo? R$ 428. Qual que é a economia que a gente consegue fazer? 39% em relação à primeira opção. E tem a garantia matemática acertando os 15 números do resultado, sendo esses dois números fixos como sendo números certeiros e mais 13 números dentro desse conjunto de 18, matematicamente pelo menos um bilhete com 14 pontos, ok? Quarta opção, se você quiser jogar com 3 números fixos e mais 17 números combinados, que vai dar um total de 20 novamente, vamos precisar de apenas 175 jogos. Aqui já equivale a uma economia de 50%
em relação a jogar com 20 números sem nenhum número fixo. E tem a garantia matemática acertando os 15 números do resultado, sendo 3 números fixos e mais 12 números dentro desse conjunto aqui, matematicamente, pelo menos um bilhete premiado com 14 pontos. Quinta opção, inclusive, eu vou deixar um link logo abaixo desse vídeo, onde eu mostro aqui dentro do portal como que joga com essa opção aqui, sendo 4 números fixos e mais 16 números combinados, que dá um total de 20 novamente, com apenas 132 jogos, que dá um total de R$ 264, acertando os 15 pontos do resultado, sendo os 4 números fixos como sendo números certeiros e mais 11 dentro do conjunto 16, que é o grupo das combinadas, matematicamente pelo menos um bilhete premiado com 14 pontos, ok? Sexta opção, eu vou ler só mais essa opção aqui, que eu acredito que você já tenha compreendido. Você joga com 5 números fixos e mais 15 números combinados. Vamos precisar de apenas 95 jogos, que vai dar um total hoje de apenas R$ 190, economia de 73%, e acertando 5 números fixos mais 10 números dentro desse conjunto de 15, que é o grupo das combinadas, matematicamente pelo menos um bilhete premiado com 14 pontos, ok? E vale lembrar que a garantia é de 14 pontos, mas isso não significa que você não tenha possibilidades do bilhete premiado de 15 pontos. Conforme eu comentei, naquela primeira opção ali, no concurso 1586 da Loto Fácil, o Oséias jogou com aquele fechamento, que tem a garantia matemática de 14 pontos e premiou um bilhete premiado com 15 pontos, ok? Agora eu te pergunto, se você hoje tivesse um sistema que montasse todos os jogos para você de uma forma totalmente automatizada, de uma forma segura, precisa, econômica e, acima de tudo, super fácil de utilizar, as suas chances de ganhar nas loterias aumentariam? Se a sua resposta for sim, conheça o nosso sistema portal Como Jogar nas Loterias. Veja como que o portal funciona e veja de que forma que podemos te ajudar a aumentar a sua chance de ganhar nas loterias. Meu muito obrigado, eu sou Kleber Campos e eu te vejo aqui no portal. Um abraço!